Deus eterno, aqui estamos nesta manhã para te louvar, para te agradecer, para, Senhor, pedir a Ti mais ainda a Tua bênção para com as nossas vidas. Queremos chegar ao final da jornada e tudo aquilo que temos para fazer, Tu nos ajude que façamos da melhor maneira possível, Pai. Deus eterno, prepara-nos para receber a Tua palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma esteja alegre por estar na Tua casa. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor. Dá a Ele a sabedoria do alto, dá a Ele o entendimento, a compreensão, aquilo que Ele tem preparado, pensado, falado. Fala através da boca do Teu servo, que aqui estamos para ouvir a Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor, os irmãos, amém? Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos novamente ler a mesma palavra que lemos no início, de Eclesiastes 7, 8, só que nós vamos ler só a parte A, que é desse assunto que nós vamos falar nessa manhã. Eclesiastes 7, versículo 8, só a parte A, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus, o Senhor nos concede a oportunidade de mais uma manhã de domingo, estarmos reunidos para participar da ceia do Senhor. Quando nós falamos de ceia, a gente lembra logo, eu posso pensar em três coisas. Primeira, comunhão. Segunda, lembrança. Terceira, mesa da obediência. Porque quando nós participamos da ceia, é um momento de comunhão da igreja. Isso não é para o mundo, é para a igreja, é para os servos de Deus. Então, é um momento de comunhão. Mas nós estamos também obedecendo uma ordem do Senhor. Então, temos que lembrar também da comunhão que estamos aqui tendo, de lembrança, porque o Senhor diz que é para nós lembrarmos dEle, todas as vezes, e na mesa da obediência, porque se Ele mandou, nós temos que fazer. Amém? Então, nós estamos aqui para isso, e a igreja vive alegre, a igreja ela vive muito feliz, porque ela sabe que apesar de ter muitas dificuldades, ela sabe o final dela. É por isso que o sábio Salomão, ele fala aqui, que é melhor o final das coisas do que o início delas. A igreja, no seu início, na sua trajetória, tem muitas dificuldades, mas ela sabe aonde ela vai parar, ela sabe o que vai acontecer com ela, o final dela. Você sabe o final da igreja, aonde vai ser? Você sabe o final da sua história aqui na terra, como vai ser, aonde você vai viver? Então, é por isso que o sábio Salomão diz isso. Olhando dessa forma, nós precisamos estar firme até o final, entendendo que nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados só para começar. Nós fomos chamados para começar e terminar. Qualquer pessoa que tenha visão, ela inicia um projeto. Porque o início do projeto, ele requer só a visão. Se você enxerga, você pode iniciar. Mas se você não é resiliente, se você não tem coragem, você inicia, mas você não termina. Para terminar, precisa estar disposto a enfrentar o que tiver que enfrentar. Se nós pegarmos aqui qualquer crente, do mais antigo ao mais novo na igreja, ele vai ter muitas experiências de coisas que já viveu, que já passou. E muitos não conseguem. Quantos começam, mas não terminam?
Quantos já iniciaram aqui e não terminaram? Começaram alguma coisa muito bem, mas não chegaram até o seu final. Se nós observarmos, lermos a palavra, nós vamos ver aonde começou Satanás. Quem era ele? Onde ele vivia? Onde ele morava? Qual o ambiente dele? Queria ver a glória de Deus? Olhava para ele. Tudo ele representava muito bem. Será se ele cantava? Ele era o maestro da música. Ele estava ali. O início dele foi isso. Porém, um dia ele acordou. Mas ele acordou no inferno. Ele tinha começado muito bem. Ele iniciou muito bem. Mas agora, ele não tinha mais aquele local, aquele lugar. Ele estava em outro local. Por isso, começou de um jeito, mas terminou de outro. E se nós pegarmos alguns personagens da Bíblia, nós vamos ver que muitos passaram por essa situação. Mas eu coloquei aqui só 3, que foram Judas, Saul e Sansão. Não precisamos mencionar a história deles, porque todos conhecem de uma forma, de um modo geral. Judas teve o maior mestre, o melhor professor, presenciou os maiores milagres. Seus amigos eram os apóstolos, e ele estava ali. Mas veja como ele terminou. Saul, muito experiente nas batalhas, estrategista de guerra, boa aparência, tamanho, forças, e o primeiro rei de Israel. Fez muitas coisas, mas veja como ele terminou. Olha para Sansão, como ele viveu, o que ele fez, a força que ele tinha. Ninguém conseguia detê-lo. Mas uma hora, ele perdeu. E veja como ele terminou. Interessante que até o rei Salomão, que escreveu esse versículo que nós lemos, que disse que melhor era o fim das coisas do que o início delas, caiu nas suas próprias palavras. Começou bem, fez muitas coisas, muito sábio. A história maravilhosa dele, que um dia 2 mulheres chegaram com o filho de uma, porque a miséria estava instalada em Israel, e tinham comido a filha de uma, alimentaram-se da filha de uma, e agora na hora de matar a filha da outra, a outra não aceita. E isso roda, e chega lá no palácio, no rei. E o rei diz: quem? Não tinha DNA naquela época, então mata e dá uma banda para um pedaço para um pedaço para outro. Uma sabedoria que ele tinha em comum. E aí, aqui era a mãe, não, deixe para ela. Então recebeu o filho e disse: não, essa é a mãe, porque preferiu o filho vivo. Ele era um homem sábio, tinha a sabedoria de Deus, porque Deus tinha dado a ele. Mas aí é perigoso, quando a gente é muito capaz, é muito sábio, tem muitas capacidades, porque a gente começa a achar que a gente pode tudo. A gente começa a achar que tudo que a gente fizer tem que ser aceito por todo mundo, inclusive por Deus. E aí ele começa agora a fazer tudo que dá na telha. Ele começa a fazer tudo que ele quer, experimentar de tudo, viver tudo, e segue. Mas nós sabemos também como ele, até esse homem terminou. E você, e eu, que estamos aqui nessa manhã de domingo, ouvindo essa singela palavra, mas que é a palavra de Deus, que se renova todos os dias. Como você vai prosseguir? Você foi chamado para seguir, para prosseguir. Você não foi chamado para parar. Você tem que continuar. Você precisa continuar. Não importa, você tem
que continuar. Você precisa continuar. Você não pode parar. Muitas pessoas prosseguiram, na Bíblia também. Falamos de uns que tiveram um final não bom. Mas também nós vemos na Bíblia muitos que prosseguiram, que seguiram. E aí eu escolhi só um, para a gente mencionar aqui o nome dele, que foi até o final, que conseguiu. E aí, ninguém mais, ninguém menos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio com uma missão, e ele conseguiu, e foi até o fim. Ele não desistiu, ele não parou, porque se ele fosse olhar para nós, será se ele não vale a pena, não vale a pena. Mas ele veio com uma missão de salvar a mim e a você, e ele foi até o final, ele não retrocedeu. Interessante que esse Judas, que estava ali com ele, entre os discípulos, Jesus, antes de ser crucificado, o Senhor vai lá com os discípulos, pega uma toalha, uma vasilha com água, e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive o Judas estava lá, e ele lavou também o pé do Judas. Ele podia dizer, não, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, será se Jesus sabia que Judas ia trair ele? Essa pergunta é muito difícil, mas vai que alguém sabe a resposta. Será se Jesus sabia? Claro que ele sabia, né? Claro que ele sabia. E por que que ele lavou os pés do Judas também? Por que que nós temos que tratar mal com o mal? Por que que se alguém fizer o mal para nós, nós vamos ter que fazer o mal para ele também? Jesus não fez assim. O Senhor continuou na sua missão e lavou os pés de Judas também, porque ele foi até o fim. Antes de Jesus ser traído, ele fez isso. Irmãos, e aí eu comecei buscando no Senhor uma palavra para mim falar aos irmãos nessa manhã, porque uma coisa é você falar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, isso é um perigo. Você tem que saber, em Deus, é Deus que sabe o que nós temos que falar, porque nós não somos nada. E o Senhor colocou uma coisa no meu coração. Pode ser que alguém até, mas pastor, mas eu vou falar. Eu fiquei pensando, Senhor, por que que Jesus lavou o pé de Judas também? Porque eu acostumado, pensando, ele sabia. Aí veio uma palavra no meu coração, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus era uma árvore boa, e árvore boa não dá frutos ruins. Se Jesus era uma árvore boa, ele não tinha como dar um fruto ruim. Agora vem o que eu disse que eu ia falar, e talvez alguém fique meio... Você e eu, nós já ouvimos falar, olha, se tiver uma maçã podre dentro de uma caixa de maçã, ela vai apodrecer as outras maçãs tudinho, né? A gente é acostumado a ouvir, olha, se tiver um tomate podre dentro de uma caixa de tomate, vai estragar os outros tomates tudinho. Eu quero perguntar aqui, quem é maçã, levanta a mão, e quem é tomate, levanta a mão. Você não é tomate, você não é maçã. Você é pessoas, você é gente, servos de Deus ainda. E o Senhor disse que o joio ia estar no meio do trigo, e que o trigo ia estar no meio do joio, e que ia entrelaçar entre ambos. Então isso mostra que, se alguém dá mal frutos, não é porque ninguém incentivou ele a dar mau fruto, é porque era uma árvore má, e nessa manhã tem a oportunidade de se transformar em uma árvore boa, porque esteja quem estiver do seu lado, não vai mudar o seu caráter, nem a sua postura, nem as suas decisões diante de Deus.
Porque eu e você não podemos depender dos outros para sermos fiéis. Jesus deu esse exemplo aqui. E ele continuou na sua missão. Ele fez o que tinha que ser feito e continuou. Você não pode culpar os outros por nada. No início, falamos que temos que prosseguir. Se nós, os irmãos aqui mais antigos, vamos falar daqui. Se você fosse pegar um caderno aí e colocar o nome das pessoas que já aceitaram a Jesus aqui, que já fizeram parte dessa igreja e que hoje não estão mais. Algumas estão na glória com Cristo, essas estão melhor que nós. Mas algumas estão afastadas dos caminhos do Senhor. E outras estão em rebeldias por todos os lugares. Mas se você chamar cada uma delas, cada uma vai contar uma história. Cada uma vai dizer por que saiu, por que se desviou, por que se afastou, por que esfriou, por que desanimou. Para mim, ela pode dizer isso. Para vocês, elas podem dizer isso. Mas para Deus, ninguém vai poder dar desculpas. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dar uma desculpa. Não podemos. Temos que seguir. Temos que continuar. Todos tiveram algum motivo. Irmãos, não é fácil. Jesus nunca disse que era fácil. Ele nunca disse. Você olha uma pessoa, numa idade avançada, servindo a Deus, firme, ora em um enfermo, dá uma palavra, incentiva alguém, fala alguma coisa. E aí você diz, se a minha vida fosse como a da irmã Francisca, por exemplo. Se a minha vida fosse como a da irmã fulana, que está ali sempre firme. Por que eu passo tanta luta e ela não passa? Talvez ela passe mais que você. Mas ela decidiu ir até o final. E você, Alessandra, e você, Márcio, e você, Maria, e você, José, todos nós fomos chamados, você, Osani, para perseverar e prosseguir até o final. Porque é isso que vai dizer sobre nós. É o final das coisas. No início, os homens desobedeceram e perderam o direito de viver a eternidade. Sabemos que o homem caiu, perdeu o direito de ter um final. Mas o Senhor, um final bom, um final feliz. Mas o Senhor veio, se entregou, para que nós pudéssemos ter um final feliz, um final com o Senhor. Se Ele não veio, o nosso final, todos, era de derrota. Mas através do sacrifício do Senhor, o nosso final pode ser diferente, amém? Aqui, amados, nós encontramos um homem chamado Paulo, que era tão religioso, defendia tanta religião dele, que ele prendia, batia, perseguia todos os que anunciavam o Evangelho. Mas um dia, ele se encontrou com esse Jesus, que fez com que eu e você tivéssemos um final diferente, e ele encontrasse com esse Jesus. No final da vida dele, ele diz, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Como ele terminou? Olha como ele terminou. Ele começou muito mal, mas ele terminou em paz. Que eu e você termine em paz. Que eu e você venhamos terminar em paz. Jesus nasceu simples, foi perseguido, foi incompreendido, foi morto. Mas no final do 3º dia, ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo e nos garantiu o direito de nós entrarmos no céu. Ele passou por tudo, iniciou muito, nasceu lá numa manjedoura.
prosseguiu, foi até o final, morreu, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou. O final dele foi de vitória, porque ele é Deus. A igreja foi perseguida no início, fornalha, leões, dificuldades inúmeras, todo tipo de perseguição e de tribulação a igreja passou. Mas o final dela, rios de ouro e mar de cristal. Ela iniciou lá, em muitas perseguições e lutas, e nós estamos aqui pegando uma beirinha dessas lutas. Mas o final é diferente. O evangelho que agora nós pregamos é só o início, é só uma prova. Nós estamos pregando hoje, mas no final nós não precisamos mais estar pregando. Nós vamos estar orando hoje, mas no final nós não precisamos mais estarmos orando, porque nós já estamos guardados em Deus. Esse é o final que nos aguarda, e nós precisamos ir até o fim. No final, um brado de louvor e coroa de glória para você, meu irmão, minha irmã, que está passando um vendaval na sua vida, que está passando uma luta, uma tribulação. Talvez você veio aqui essa manhã e pensa: a minha luta é muito grande. Alguém que estiver assistindo nas redes sociais também pode estar lá: eu estou passando uma luta tão grande. Essa luta não tem jeito. Tem. Persevera e fica firme, porque o final você vai receber uma coroa de glória. Amém, irmã Francisca? Amém, missionária Rosilene? No final, vem coisas que tentam nos parar, nos abater. Ouviu, Suzete? Todos nós passamos, mas eu quero ser boca de Deus, usando a palavra de Deus. Vai passar, persevera, porque vai passar, mas tem que perseverar, tem que seguir em frente, porque o Senhor está conosco. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê força. Ontem, nós estávamos no evento maravilhoso ali no São José, o evento das mulheres. A diaconisa Gloriane trouxe uma palavra muito abençoada, que edificou todos nós ali. Foi uma bênção. E eu quero até testemunhar isso rapidinho aqui. Teve uma pessoa lá que deu um testemunho, a esposa do Herbert, que estava em depressão, tentou se matar, queria se matar, não tinha quem tirasse aquilo da cabeça dela. E quando ela estava testemunhando, eu olhei no relógio, era 8 horas. Parece que é em vão. Eu olhei, era 8 horas, estava lá, 20 horas. Porque eu sou daquele que eu olho no relógio as 30 vezes em cada culto, que eu gosto do negócio bem como tem que ser. E aí, era 8 horas. Terminou, ela deu um testemunho, e a Gloriane falou assim: a irmã foi liberta, foi curada, e muitas pessoas estão ainda igual como ela estava, e é por isso que nós devemos trabalhar, evangelizar, visitar e orar. Eu tenho uma loja em Tapauá, no Amazonas, lá no final do Rio Purus, e o meu funcionário lhe mandou uma foto, diz assim: olha aqui, pastor, esse rapaz, que ele é de lá, né? Ele acabou de se matar, estava em depressão e se matou. E aí eu me lembrei que quando a irmã estava testemunhando, eu tinha olhado no relógio, e eu disse: que horas foi isso? Aí ele marcou lá e mandou para o meu celular. Era 7h59. Faltava 1 minuto para ele se matar, quando a irmã Gloriane falou aquilo ali. Isso não é em vão, irmãos. É para nós sabermos que nós estamos aqui ouvindo essa palavra, e às vezes achamos que a nossa vida segue de qualquer jeito. O Senhor chamou a mim e a você para fazer a diferença, cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros também. Porque o inimigo está trabalhando, mas o Senhor é maior. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã que nós estamos aqui reunidos para participar dessa ceia. Não queremos sair daqui da maneira que entramos, Senhor.
queremos sair melhores ainda, pois o Senhor nos chamou para uma missão, e essa missão, ela precisa prosseguir, ela precisa ir avante. Não permita que nenhum de nós desista no meio do caminho, mas que possamos chegar até o final. Segura em nossas mãos, porque se nós segurarmos na tua, pode ser que em algum momento nós venhamos soltar, mas quando o Senhor segura em nossas mãos, o Senhor não nos deixa cair. Ajuda cada um de nós, coloca a convicção e a certeza que nós não temos outro caminho, nós não temos outra saída, nós não temos para onde ir. A solução é permanecermos firmes, obedecendo a sua palavra. Nos ajuda, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade. A pastora Edmar vai estar dando sequência na celebração da ceia.